né, na monarquia, né, ela consta com 7 reis diferentes, sendo 3 desses reis etruscos, né, a partir da dominação etrusca, os etruscos invadem ali, etrusco era um povo, né, que ficava por ali, eles invadem Roma e eles começam a ditar quem são os reis e quem não são os reis, etc. Então, os 3 últimos reis da monarquia romana são reis etruscos. Esse último rei, né? Ele é chamado de soberbo, ele tem o nome popular, né? De soberbo, e ele acaba revoltando a classe aristocrática, né? Que eram os patrícios. Então, então os patrícios se revoltam. Os patrícios eram os donos de terras, a classe social, né, de maior poder financeiro, de maior poder político. Então, eles tinham muito poder na monarquia, mas se revoltam com a dominação etrusca e eles fazem essa revolta que derruba a monarquia e pega ali para si, e instaura ali para si a República Romana. Né? A República Romana ela vai instaurando vários novos cargos públicos, novos cargos políticos, através dos magistrados, de maior influência do Senado. O Senado já existia na monarquia, tá? Mas ele começa a ter muito mais influência na República, obviamente. É, Só que o que acontece, né? Como o Senado e os magistrados eram compostos basicamente pela classe dominante, que eram os patrícios, isso vai revoltando as classes marginalizadas, principalmente os plebeus nesse momento inicial, porque antes da grande expansão territorial, tinham poucos escravizados na cidade de Roma. Era uma coisa um pouco mais centrada ali no comércio, etc. A partir do momento da expansão, a gente começa a ter ali chegada de muitos escravizados por conta da expansão territorial. Nesse momento, tem um momento da República, né, que o comércio marítimo começa a ser uma coisa importante. Então, começam ali os conflitos que vão formando as guerras púnicas, né, porque as guerras púnicas entre Roma e Cartago era pelo domínio das rotas comerciais na bacia do Mediterrâneo. Então, tem todas essas coisas. Porém, né, depois desses movimentos assim, a plebe começa a se revoltar cada vez mais, exigindo cada vez mais representação política. Eles conseguem representação, né? A gente vê ali várias reformas, várias revoltas sociais, várias mudanças sociais que eles vão conquistando, mas ainda muito infelizes, ainda muito insatisfeitos com a República. Depois das guerras púnicas, né? Roma vitoriosa, ela vai expandindo cada vez mais. Só que essa expansão ela, ela promove constantes mudanças na cidade, né? Mudanças econômicas, mudanças estruturais, mudanças sociais, mudanças que vão deixando a república cada vez mais instável. Então eles começam a desesperadamente buscar por soluções, como que a gente resolve, como que a gente resolve, como que a gente resolve, e chega no último formato, né, que acaba funcionando por algum tempo, né, que são os triunviratos. A gente vê 2 triunviratos diferentes. O primeiro que tem Júlio César, e outras pessoas importantes, mas enfim, Júlio César que a gente falou na última aula, e o segundo triunvirato, que é muito importante porque tem, né, Otávio e tem Marco Antônio, dá aquela briga toda, Marco Antônio se mata com Cleópatra, Otávio começa a concentrar todo o poder de Roma, o terceiro cara do triunvirato morre aleatoriamente, e Otávio vai lá e concentra todo o poder na mão dele. Exatamente, pensa num rolê doido. Porque, assim, a verdade é essa, né? A gente começa pensando ali em antiguidade clássica, falando de Atenas. Atenas super, né? Com aspectos corruptos, sim. Com aspectos meio caóticos, sim. Mas ainda uma coisa muito controlada, né? Dentro de Atenas, a República Ateniense funcionava de forma muito controlada. Quando chega a Roma, né? Que Roma pega ali a rebarba do que sobrou ali de Atenas e vai misturando e fazendo essa loucura, os romanos começam a aloprar, assim, vira realmente uma grande bagunça, principalmente pelo tamanho da expansão territorial de Roma, então tudo fica muito grande, as proporções crescem muito. É, o aumento populacional também é gigantesco, então isso vai deixando cada vez mais confuso. E eu falei muitas vezes na última aula sobre isso, sobre como a
como a República, ela desde que ela começa, ela já está em colapso, né? Desde o dia 1, a República começou ontem, hoje ela já está em colapso. Então, para ela aguentar todo esse tempo, porque a República dura um certo tempo, né? Dura alguns séculos, inclusive, a República vai passando por diversas mudanças, tentando segurar ali essa tensão social, essa tensão política, né? Essa coisa, esse conflito. E não consegue, né? No último triunvirato, o Otávio, depois de derrubar Marco Antônio, depois de tomar as riquezas do Egito, ele vai lá e investe o dinheiro dele todo no exército romano, aumenta muito o poder militar de Roma, concentra todo o poder na mão dele e ele começa a virar o primeiro imperador romano, né? Ele ganha o título de Otávio Augustus. Augustus vem, né, de divino, né, como um ser superior, um ser de uma certa divindade, e ele é o primeiro imperador romano. Então, com Otávio, a gente começa a pensar em Roma como um império, né? Ele concentra todos os poderes, ele divide, ele toma tudo para si, né? Então, ele toma o poder do Senado, ele toma o poder militar. Então, ele vai pegando todo o poder para ele numa tentativa de controlar tudo, inclusive o caos, né? Inclusive a crise. Então ele tenta fazer isso também por domínio, né? Por vontade de domínio, mas também para conseguir, né, dar uma controlada na instabilidade que estava rolando nesse momento. Então, a gente pensa em Roma, né, nesses períodos, né, nessa linhazinha do tempo que eu botei, ela começa lá na monarquia, no século VIII antes de Cristo, passa ali, ela se torna república a partir do século VI, e a república permanece até o século I. Então, são, assim, pelo menos 5 séculos de caos generalizado. Tá todo mundo irritado, tá todo mundo revoltado, é, tá tudo uma merda, tá todo mundo reclamando, todas as classes estão marginalizadas, tem muitas pessoas morando na rua, uma quantidade imensa, né, de escravizados por conta, da expansão territorial. Tudo vai dando merda, gente. Mas aí, quando Otávio vai lá. Ih, meu gato aqui. É, quando Otávio vai lá e concentra o poder na mão. Ih, ela saiu. Saiu. Eu só queria te dar oi, Lili. Você deu oi, ela foi embora. É, Então, começa ali o período do Alto Império, né? Que é o auge do Império Romano. E desce ali para o Baixo Império, que é quando ele começa a entrar em crise, sendo ali a queda do Império, que a gente pode conhecer, né, como queda do Império ou início da Idade Média, né? Porque essa transição do final da Antiguidade Clássica, ela leva a gente, né, da Antiguidade Tardia, né, que a gente já chama ali o período do Império, ela já leva a gente ali para o período de Idade Média, tá bom? Então vamos começar aqui pensando, né, no Alto Império, né? A gente tem o primeiro imperador, né, que é Otávio. Otávio é o primeiro imperador. Ele passa a deter o poder não só político, mas a ser cultuado como uma divindade. Então, ele detém o poder político, ele detém o poder religioso e ele também detém o poder absoluto sobre o exército. Então, isso aí vai dando para ele uma grande, né? Ele vai colecionando vários poderes de várias áreas diferentes. Ele assume o poder de todas as áreas das magistraturas, né? Que a gente viu das magistraturas. O aparato romano todo fica na mão dele. Ele passa a ser líder do Senado. Então, tudo que é decidido pelo Senado passa pela aprovação dele. Ele começa a ter esse poder em cima disso, politicamente. Mas Otávio faz muitas coisas de grande importância, né? As grandes obras públicas começam na mão de Otávio, como arquedutos ou estradas, pontes, né? Ele vai revitalizando a cidade, então ele vai causando, né, uma ideia de grandiosidade a partir das obras públicas que ele vai promovendo. Uma dos grandes feitos dele, né, foi a mudança da divisão social, porque antes divididos entre patrícios, plebeus, homens novos, etc., ele acaba com isso, não existe mais a ideia de patrícios e plebeus, e agora a divisão social era censitária, ou seja, quem tinha mais dinheiro ficava na camada de cima, quem tinha menos ficava na camada de baixo, e gostou, gostou, não gostou, um beijo. O que acontece? Isso favorece os patrícios, né? A divisão social censitária favorece os patrícios, eles eram ricos. Mas isso acaba criando uma certa tensão, porque os patrícios começam a se ver tendo que dividir a sua classe social
com os comerciantes enriquecidos, né, ex-plebeus, vamos pensar assim, né, com os homens novos, que eram pessoas que não vinham de grandes famílias, mas que enriqueceram ali através do comércio, né, através de oportunidades que vão surgindo com a expansão territorial. Patrícios invejosos. Eles já estão dominando o negócio há 20 séculos, sabe? Eu acho que é um pouco uma questão de bom senso, né? De uma hora não ia aguentar mais. É, Otávio também pratica bastante do que a gente falou na última semana. A gente falou do pão e circo. Otávio era grande investidor do pão e circo. Ele fazia altas doações. é, de trigo para a população, né? Ele começa a celebrar momentos onde para ele fazem sentido a celebração, né? Com lutas, combates, gladiadores, toda essa coisa. E isso vai surgindo de acordo com a vontade dele. Então começa a ser uma coisa muito mais pro agrado do imperador também, né? Mas assim, ele tinha essa participação pública essa participação pública, né, nos eventos, então ele começa a fazer mais desse movimento, então, assim, numa tentativa talvez de agradar, numa vez de acalmar, mas também o povo caía muito na lábia dele. Então, como ele começa a entrar nesse estado de imperador, que é uma coisa superior à república, né? O imperador religiosamente tem uma função, né? Ele é uma figura de divindade, ele é uma figura de importância religiosa. Então, eu diria que sim, né? Se a gente pudesse pensar no cair na lábia, não de forma ingênua ou não de forma arrogante ou ignorante, mas de uma forma religiosa mesmo. Ele era cultuado como divindade romana, né? Ele era o imperador. Então, isso também facilitava muito, apesar de ter muitas insatisfações ali. é, Nesse momento, existe uma grande reverência ali à figura dele como imperador. Então, ele era muito respeitado, né? Não só ele, como os seguintes imperadores, né? Alguns menos do que outros, mas enfim, a gente vai falar sobre isso. É... Oi, lindinha, a gente tá falando de Otávio Augusto, primeiro imperador de Roma. Relaxa, lindinha. Hoje não tinha simulado, não, né? Pelo amor de Deus, feriado? Perfeito. Lindinha, eu te perdoo. Então, a gente falando de Otávio Augusto, né? Eu acho um trabalho muito válido, assim. Eu acho um motivo super válido de atraso. Eu acho. Eu acho que. Eu adoraria, inclusive, falar, galera, só um minuto, porque eu estou descascando feijão. Babado. É, então, é, Otávio Augusto, né, faz essa movimentação, né, do pão e circo, faz bastante ali na cidade de Roma. Isso acaba sendo movimentado também pelas grandes obras, né, e etc. Então, mas o que acontece? Otávio Augusto, ele instaura como principal objetivo do império a expansão territorial, né? Então, ele bota isso na mente dele como um objetivo do império, né? De se expandir territorialmente. Então, ele vai expandindo muito, né? Chega ali um grande momento de expansão, onde existem centenas de milhares de estrangeiros sendo escravizados. Então, se o objetivo principal do império é a expansão territorial, o trabalho escravizado se torna a base da economia romana. Né? Tudo era feito com base no trabalho escravo, todas as movimentações de obras públicas, de construção de cidades, de toda essa movimentação era feita ali com base no trabalho escravizado de estrangeiros de territórios dominados por Roma. Então, nesse momento, isso fortalece o exército, o que estabiliza a política. Né? Porque era um imperador forte, de personalidade forte, né? Ele tinha um posicionamento forte. Então, a gente tem um imperador forte e muito respeitado, a gente tem um exército fortificado também por conta da expansão territorial. Então, isso vai gerando uma estabilidade política que Roma não via aí há muitos séculos, né? Porque não houve momento nenhum de estabilidade política na República, basicamente, né? Foi um período muito conturbado.
Então a gente chega nesse momento, né, que como comandante do exército, ele vai lá e ele, o Otávio, né, Otávio Augusto vai lá e ele distribui lotes de terra, ele estabelece aposentadoria para os veteranos de guerra, né, então é um momento de muita estabilidade, de muita calma, de províncias pacificadas, que a gente conhece esse período como a Pax Romana, né, foi um período de grande investimento na estrutura imperial, né, com construção de estradas, portos, drenagem de pântanos, construção de aquedutos, água fresca para a população urbana, sistema de esgoto eficaz. Então, exatamente. Então, é um momento de muita estabilidade, onde o pessoal está quase ficando feliz, né? Quase isso. Mas, antes da gente continuar para o incêndio de Roma, eu queria falar um pouco sobre as dinastias, né? Roma segue ali dinastias de imperadores, a gente está falando ali, né, o primeiro imperador de todos, né, foi Otávio Augusto, mas dele segue, né, a dinastia Júlio-Claudiana, que vem Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, ligados à aristocracia política. Nero, vocês devem conhecer, a gente vai falar um pouco mais dele em detalhes. Dinastia Flávia, tem vários nomes que a gente nunca ouviu, né, nomes meio mas a gente tem nomes muito grandes, como na dinastia Antonina, a gente fala de Marco Aurélio, né, tem nomes flops, tiveram imperadores flops nas dinastias de imperadores romanos. Infelizmente, Vespasiano, seu governo foi flop. Tito também é um nome muito importante, né? Então começam a surgir ali é, grandes nomes nesse momento. Então a gente tem ali Severo Alexandre, né, que vão governando ali na dinastia Severa, eles vão governando durante a transição entre o Alto e Baixo Império Romano e, enfim, eles vão fazendo ali grandes mudanças, como eles vão conceder cidadania romana a todos os homens livres do Império, isso é um grande movimento. Então, essas são as dinastias que a gente vai ver ali ao longo. A gente vai falar de dinastias às vezes, e em alguns momentos a gente vai falar de, de imperadores. Mas na maioria das vezes a gente vai ali ficar nas dinastias. Deixa eu só voltar aqui antes para a gente falar um pouco do incêndio de Roma. Vocês já ouviram falar, gente, do incêndio de Roma? Vocês lembram mais ou menos? O incêndio de Roma foi uma coisa que aconteceu. Era comum os incêndios em Roma, tá? Não era um acontecimento inédito, já tinham tido os outros incêndios em Roma, né? Eram casas feitas de um material. Deixa eu pegar aqui. Eram casas feitas de um material, né, que chamava ínsulas, né? Que eles eram altamente inflamáveis, porque eles eram de madeira, com 4, 5 andares. Então, era uma estrutura grande de madeira. Mas o que acontece? Por que que esse incêndio em Roma, ele surge ali mais ou menos no verão de 64 depois de Cristo, né? A gente já está um pouco ali avançando para o início, pro finalzinho ali, né, do Alto Império. No governo de Nero, o imperador Nero, da primeira dinastia que a gente mencionou ali, né, que era das... Como é que era o nome? Júlio Claudianos? Isso, Júlio Claudianos. Então, ele era lido por um dos últimos imperadores da dinastia Júlio Claudiano. E Nero, vocês já ouviram falar do imperador Nero? Isso, era um dos famosos, lindinha, não era Júlio César, era Nero. Vocês já ouviram falar de Nero? Tem vários filmes, né, que falaram que ele era maluco, que ele era doido, etc. Sim, né? Ele era um imperador. Ele não tinha uma relação pública muito boa, né? Popularmente, ele não era, inclusive, esse era top 1 no charts. Ele era muito top 1 no charts, esquece. Ele era, inclusive, né? Ele tinha ali um nome de. Nossa, ele tinha o nome de Imperador Cruel, Imperador alguma coisa, mas era um nome assim bem. Mas eu me esqueci, anotei aqui e esqueci. Anotei, mas eu perdi. Ele tinha ali um nome, né, de Imperador Cruel, Imperador Maldito, uma coisa assim, gente, eu não me lembro agora. Mas, ai, eu odeio quando fica escuro. Odiei. Enfim, não dá pra acender a luz nenhuma.
Então, ali no verão de 64, na dinastia que segue ali o Império de Otávio, acontece um incêndio em Roma, mais ou menos em julho, ali, 18, 19 de julho. Acontece um incêndio em Roma que dura 6 dias e 7 noites, né? Isso que dizem aí. 6 dias e 7 noites. É um incêndio que vai se alastrando, ninguém consegue controlar. Isso derruba grande parte da cidade, né? Totalmente destruído. O fogo se alastra rapidamente, né? Pelas áreas muito densamente povoadas da cidade, né? Então a gente tinha aquelas ruezinhas de Roma, aquelas pequenas ruezinhas, vai tudo. Caralho. Então, o que ajuda, né, na propagação desse incêndio eram as casas, etc. Então, o que acontece é que entra-se numa grande fofocada, né? Porque Roma era uma grande fofoca, né? Desde aí da Grécia já era uma grande fofocada. Começam a dizer que quem botou fogo nas coisas foi Nero. Que Nero contratou, programou esse incêndio para começar. Porque ele queria culpar os cristãos. Como assim? Os cristãos, exatamente. Né? Nesse período, né, no período da Alta Idade Média, no período do Alto Império, começa a surgir o cristianismo. O cristianismo surge ali. Ops. O cristianismo surge, né, nesse momento. Né, era homossexual. A gente vai falar, inclusive, disso, tá, gente? A gente vai falar um pouco. Sobre sexualidade no período romano, porque eu acho que é muito importante. Ele não era gay, né? Mas a gente vai entrar nesse detalhe, não vou dar spoilers. Não é que ele era gay, mas também não é que ele não era, né? A gente vai falar um pouco disso, mas é, tipo assim, o último tópico do último slide da aula. Mas a gente vai chegar lá. Então, o incêndio ele acontece porque junto nesse período, né, acontece uma dissidência do judaísmo na região da Palestina, que era território do Império Romano desde 64 a.C., então já fazia parte ali, né, do Império Romano. Jesus Cristo, né, ele nasce ali, ele prega a região, alegando ser Messias, filho de Deus, né, que segundo profecias judaicas estabeleceria o domínio dele sobre o povo judeu na terra, né, então é todo um movimento muito importante. Ele era chamado de gay, louco. Então, o que acontece é que nesse momento, né, os seguidores de Cristo monoteístas, né, porque é uma das primeiras religiões muito fortes, monoteístas, que surgem nesse momento da antiguidade, né, eles defendem a igualdade entre os homens, amor ao próximo, perdão, tudo isso que não era muito, né, não era muito assunto de Deus romano, né, deles era assim, vingança, raiva, ódio, vamos instaurar as piores das emoções humanas e vamos viver em torno disso. Então, os apóstolos, né, que foram os principais seguidores de Jesus Cristo, foram ali pregando a palavra dele, né, pregando o cristianismo pelo mundo, e o cristianismo chega no Império Romano. O que acontece? Raiva e ódio. Raiva, ódio e sexo, Zeus, exatamente. Exatamente. Morte também, ele matava as pessoas gratuitamente também. Então, mas Zeus no romano não é Zeus, né? É Júpiter. Eles vão traduzindo tudo, né? Eles seguem a mesma religião, mas com nomes diferentes, latinizados. Então, o cristianismo, ele chega ali. Os nomes dos romanos são nomes de países. Opa, planetas. Ops. Então, Júpiter, Mercúrio. Júpiter, Mercúrio. Ai, que vergonha. Ai, meu Deus. Imagina, cara, o deus Guatemala. Guatemala é país, tomara, né, gente? Vamos parar de falar disso, que eu não sei geografia. Então, vamos seguir, gente, pelo amor de Deus. O cristianismo, ele chega em Roma e ele é muito mais atraente para as camadas mais pobres. Ele é muito atraente porque ele prega uma ideia, né? Ele vai se espalhando muito mais rapidamente entre os escravizados e os plebeus, tá? E o que acontece é uma perseguição do cristianismo que segue e é o que os cristãos vão defender ao longo da história, que foi isso que justifica
todas as coisas que os cristãos foram fazendo ali ao longo do século V, né? A partir do século V, com cruzadas, várias coisas. Foi esse momento, essa perseguição romana que acontece com os cristãos nesse momento, começa a servir de desculpa para toda a eternidade, tá? Que até hoje isso não é usado de desculpa. Mas enfim, vamos seguir. É, Então, isso acontece na dinastia Júlio-Claudiana, no século I depois de Cristo. Literalmente, colocavam um leão para comer cristão. É exatamente isso, né? Os escravizados começavam a se revoltar, né? A se aliar ao cristianismo, a se revoltar contra o império. O império ia lá e falava, então você vai ser gladiador para morrer mais rápido. Então era literalmente isso, eles botavam um leão para comer cristão, etc. É, Então Nero vai lá, em ali mais ou menos, em Roma, em 64, né, depois de Cristo, ali no governo de Nero, no império dele, ele acontece esse incêndio em Roma. Né? E qual é a relevância desse incêndio em Roma para Nero nesse momento? Né? Então é aí que surge a grande fofocada. Né? Alguns dizem que Nero não estava na cidade quando aconteceu, alguns dizem que Nero estava, e inclusive estava tocando. Como é que é o nome disso? Uma. Nossa, tem um instrumento. Tocando um instrumento na varanda enquanto Roma pegava fogo. Então é uma imagem muito emblemática ali para esse momento. Não sei se era harpa, eu acho que era uma coisa menor, assim. Não sei se eu anotei. Era uma coisa menor, assim, tanto que depois foi se mudando o discurso e chegou em vários outros instrumentos, mas não era, né? Então, é, o ukulele. Ai, que ódio. Guitarra elétrica. Então, surge essa fofoca em Roma de que no momento que a cidade estava pegando fogo, Nero estava lá no palácio, numa varanda, tocando um instrumento, como se aquilo ali fosse uma coisa boa para ele, né? Então, ele vê a cidade de Roma queimar. Essa fofoca se espalha e começam a acreditar que Nero é o culpado pelo incêndio de Roma, né? Que Nero incendeia Roma e fala: foi os cristãos. Os cristãos fizeram tudo isso. É verdade? Não sabemos, tá? Não sabemos porque não existem documentações que comprovem o que aconteceu no incêndio. Já tinham tido outros incêndios em outros momentos, e a historiografia que segue era uma historiografia muito. Olha, o João Pedro entrou! Oi, Pedro! Então, a historiografia que segue desse momento é uma historiografia muito cristã. Então, a gente consegue imaginar que existe ali uma certa ideia de que a historiografia que se segue, né, de historiadores cristãos, tinha esse intuito de condenar Nero como um culpado pelo incêndio de Roma, poder culpar os cristãos, né? Oiê! Muito obrigada. Você arrasa. Cérebro pesado, para com isso. Ele não chegou na hora que eu falei que os planetas eram países, né? Que bom. Sexta da Paixão, é verdade, é um feriado. Não, vou ficar em off aqui. É feriado e a galera aqui falando de Império Romano. Vocês arrasam muito, bastante. Tudo. Vou adorar, Pedro. A gente tá falando agora do incêndio de Roma, tá? Então, a partir do momento que Nero consegue lá, né, culpar os cristãos, porque grande parte da população romana ainda era muito ligada à religião, é, politeísta, eles vão, alguns acatam o discurso de Nero, alguns acatam o discurso do cristianismo, então tudo ali vai rolando uma loucura, mas o que acontece? A partir do momento que a cidade está toda devastada, Nero começa a promover diversas reformas na cidade, diversas construções, diversas reformas, diversas coisas, e o grande lugar, né, onde o fogo se alastra muito, derruba tudo, destrói todas as coisas, ele constrói um lindo jardim, né, uma coisa super para ele. Então isso vai piorando um pouco a reputação dele como uma pessoa que não foi culpada pelo incêndio, né? Mas, de certa forma, ele ainda promove muito a perseguição cristã, né? É, Então, nesse momento, entre o Alto Império e o início do Baixo Império, a perseguição cristã ela é muito constante.
tá? Inclusive, quando a gente fala, né, das dinastias que governam Roma, né, a gente segue ali a partir de Otávio, a gente segue com o imperador Tibério, né, que ele tem. Deixa eu ver aqui. Vou botar nesse. Né, então, a partir ali do governo do Império de Otávio Augusto, entra Tibério, e Tibério ele é seguido de vários imperadores com uma reputação meio negativa, né? Então, Tibério é marcado por imoralidade, corrupção, intrigas, conspirações, perseguições, né? Ele vai ali alimentando bastante a perseguição. Inclusive, né, foi durante o governo de Tibério que Jesus Cristo é crucificado. Então, é um momento de muita movimentação política e religiosa, porque quando Jesus Cristo é crucificado, eu não sei se vocês sabem disso, né, mas Jesus Cristo foi realmente uma pessoa que existiu, apesar ali da gente ter poucos registros para além da Bíblia, mas existem registros de que Jesus Cristo existiu mesmo. Então, ele é uma figura histórica, não só religiosa. E nesse momento, Jesus Cristo é crucificado, né? E Calígula, que segue, né? Apresenta um comportamento de déspota, né? Que é aquele comportamento de que ele governa com poder muito forte e ele não se deixa ser visto com fraquezas, então as decisões, nada poderia ser contestado. Depois de Calígula segue Cláudio, né? Que foi envenenado pela própria esposa, então ele morre logo também. E Nero chega ali por último para cereja no bolo ser ali o acusado de atear fogo em Roma e culpar os seguidores do cristianismo, né? Então, os presos, né, quem ele achava que era culpado, né, Nero, ficavam sendo levados para enfrentar os leões e animais selvagens ou gladiadores em espetáculos públicos. Então, nesse momento, as lutas ali dos gladiadores eram muito constantes e eram ali utilizadas, inclusive, como forma de perseguição cristã, tá bom? Outra coisa meio bafo do Nero é que ele meio que mandou matar a mãe e depois ele mandou matar o irmão e depois ele mandou matar a esposa. Então não sobrou muita gente, né? Nero não era muito legal, o que o que contribui o que contribui com o discurso dos historiadores cristãos que se seguem, né, desse momento, que vão, né, que a gente fala muito dos historiadores Tácito e Suetônito, que eles eram historiadores, eles não retratam Nero de forma muito favorável, né, então eles apontam que existia uma certa popularidade entre Nero e o povo romano, mas. Ai, lembrei, gente, o nome era maldito mesmo, estava escrito aqui. O historiador, a historiografia tradicional chama Nero de imperador maldito, tá? Que reforça com essas produções historiográficas cristãs do século seguinte, né? Mas hoje em dia, claro, existem revisões e interpretações diferentes que falam que Nero, na verdade, era popular, né? Não entre os cristãos, mas ele era popular. Tá? Chega ali na dinastia dos Flávios, né, que a gente começa mais ou menos dos Flávios e com a dos dos Antoninos, essas violências elas são superadas e Roma retoma ali a expansão territorial. Porque nesse momento das dinastias Cláudio e Julianos, tava tudo meio caótico, né? Roma pegando fogo, imperador sendo assassinado, déspotas, Nero matando todo mundo e botando fogo e etc. E o cristianismo e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas ali chega na dinastia dos Flávios e dos Antoninos, e Roma retoma com a expansão territorial, né? Então, destacando principalmente Trajano, né, que foi um dos, dos imperadores da dinastia Antonina, que ele auxilia, né, nessa retomada da expansão territorial, e Marco Aurélio, que foi conhecido como imperador filósofo, né? Tanto que Marco Aurélio não é o nome do dicionário, gente, Marco Aurélio? O dicionário não é Marco Aurélio? Será que foi ele que fez? Eu não sei, tô inventando, tá? Sem o Marco. Sim, sim. É isso, é isso. Então Aurélio fica conhecido também, né, como um grande imperador filósofo, etc. Então, é, a gente segue aí para um período, né, que a perseguição cristã, infelizmente, ela ainda é. Infelizmente, infelizmente, não sei dizer aí exatamente em qual lado, né, mas olhando de cima, é, a perseguição do cristianismo ela se mantém, ela continua, né, muito intensa, mas o que acontece? Ela fortalece
a religião. Então, a própria perseguição do cristianismo é uma perseguição que fortalece o movimento, né? Então, serve para insuflar essa massa de fiéis que acreditava que a causa divina estava acima de si próprio, acima da sua própria vida. E morrer perseguido era uma honra, né? Garantindo ali um lugar na vida eterna, um lugar próximo de Deus. Então, foi um movimento que essa grande perseguição do cristianismo é o que causa o fim do Império Romano, a verdade é essa, né? Então a gente chega ali mais ou menos no período do Baixo Império, já na era cristã, né? A partir ali. Ah, gente, só antes de eu continuar, vamos dar uma olhada aqui no mapa, tá? Esse é o mapa do Império Romano, mais ou menos ali a extensão máxima que ele chega até o primeiro século antes de Cristo, né? Governo ali de Império ali de Nero. Então, pegando aqui a bacia, isso aqui tá tudo vermelho clarinho, porque não é relevante, mas isso aqui é aqui, ó, a Península Itálica, né? Aqui, Egito. Então, ele pega toda a bacia, né? A bacia do Mediterrâneo, que eles chamam de Mare Nostrum, que tá aqui no meio. Então, pega ali toda a bacia do Mediterrâneo, Macedônia, Síria, Egito, África, Mauritânia, tudo isso vira Roma, tá? Então, a gente segue pro período do início do Baixo Império, tá? Que vai ali de 3 depois de Cristo até 5 depois de Cristo, mais ou menos. Com o início da era cristã, né, que é ali a partir do século I, né, a partir do século que Cristo nasce, a civilização romana ela entra em diversas crises, né? É um período que a gente chama de Baixo Império ou de Antiguidade Tardia, tá? A expansão territorial, né, que é a base de toda a riqueza, de toda estabilidade social, política do império, ela vai se esgotando, não tem mais para onde ir. Entendeu? Não tem mais o que conquistar. Começa a ter barreiras físicas mesmo, barreiras naturais, grandes florestas que não deixavam eles passarem de um lugar para o outro, é, grandes lugares, né, desertos na África, por exemplo. Então, tudo isso foi impedindo que eles expandissem mais. E foi se tornando um problema, porque sem expansão, aí eles não conseguiam manter. Teria que ser uma expansão constante para que conseguisse ser mantido, entendeu? Então, esse esgotamento, ele vai pela própria dimensão territorial alcançada, que já é muito grande, pressão dos povos dominados, e povos vizinhos, então eles iam vendo essa movimentação de uma grande expansão e eles iam meio que empurrando de volta, falando, não, para de expandir, né? Então, isso vai diminuindo o poder econômico, o poder político, o poder militar do Império, o que é muito ruim para o Império, né? O que vai enfraquecendo o Império muito, muito rapidamente. Então, nesse momento, mais importante do que expandir o Império era fortalecer o território. Por quê? Porque essas novas né, sem novas conquistas, eles estavam perdendo mão de obra, né? Por conta da diminuição da expansão, acontece uma diminuição no número de escravos. Porque se eles só conseguiam escravos partindo do momento que eles começavam a expandir, invadir novos lugares e conquistar mais escravos, né? E dominar mais escravizados, se eles não expandem, eles não têm escravizado. Se eles não têm escravizado, eles não têm mão de obra. Se eles não têm mão de obra, eles não têm material. Então, entra em crise de verdade, assim, aquele dominozinho, assim, derrubando tudo. Entra em crise de verdade e eles começam a ficar percebendo que tá tudo dando merda. A economia romana, né, entra em crise, começam a ter custos muito elevados para as estruturas militares, administrativas, militares. Isso vai abalando o poder do império, né? O que vai fazendo com que comecem a retomar as disputas entre chefes militares, e isso acelera a crise imperial muito rapidamente, tá? E o cristianismo ainda é uma imensa pedra no sapato do Império Romano, né? Porque com essa crise, tudo dando errado, o imperador fazendo, não agradando o público, mas se o imperador é a minha figura religiosa, por que que ele não atende as minhas orações? Então, tudo isso começa a entrar em crise quando o cristianismo vai se aproveitando desse momento e vai se disseminando cada vez mais ali. Então, a população começa a aderir cada vez mais o cristianismo dentro das fronteiras do império, né? Então, os escravos, o caráter ético, espiritual, cristão, né? Era muito melhor e muito cheio de esperanças, né? Porque tinha uma vida após a morte, tinha uma ideia de prosperidade, né? E existia essa ideia de que os pagãos, né? No caso, aqueles que não honravam
a imagem de Deus, etc., era uma vida no inferno, etc. Então, o cristianismo eles ofereciam ali para os escravizados uma alternativa, né? Uma vida após a morte, etc. E isso começa a ser muito mais problema. Começa a dar muito mais problema. A perseguição dos cristãos vai aumentando, mas ao mesmo tempo eles vão conseguindo pressionar o império. E aí a gente chega no imperador Diocleciano, que ele reina mais ou menos ali em 284 e 305 depois de Cristo, né? E ele é responsável pela divisão do império em quatro partes. Tá? Ele entrega a cada uma parte do império, né? Para um governador diferente. E ele cria um édito. Éditos são os decretos, tá? Então, nesse momento, surgem muitos éditos numa tentativa de controle, e ele cria o édito máximo, né? Que ele fixa preço de mercadoria, fixa preço de salário, e ele tenta combater os problemas econômicos, né? Inflação, etc. Mas ele não tem sucesso. O problema de abastecimento continua, a cidade continua em crise, as pessoas com fome, os produtos muito caros, as coisas aumentam, assim, 300%, né? Por conta da ausência da mão de obra, os produtos, né, a produção diminui. Então, tudo isso começa a ficar desesperador, assim, começa a ficar uma loucura, ninguém consegue resolver nada. Chega Constantino, né, que toma providência sobre a questão política e a questão religiosa do império, e ele faz uma reunião, né, que chama de Édipo de Milão, e ele afirma que a resolução dele define a liberdade ao culto dos cristãos. Então, o que acontece? Ele instaura uma liberdade, ele afirma, né, que uma segunda capital, ele divide. Então, primeiro, ele permite que os cristãos parem de ser perseguidos né, pela sua questão religiosa. Então, os cristãos podem continuar vivendo a vida meio que em paz. E ele divide ali o império em duas partes. Deixa eu botar aqui a foto. Ele divide o império no império ocidental, no império oriental, e ele bota, né, uma capital em cada lugar, né, que é ali a capital do império ocidental é Roma, e a capital do império oriental vira Constantinopla, que era ali próxima ali do Mar Negro, como a gente está vendo aqui, ó, próxima aqui do Mar Negro, e é uma parte do império que foi menos atingida pela crise do escravismo, né, pela ausência de escravos. E aí, cadê? Onde é que volta? Aqui. Aí a gente volta para Teodósio, que é que ele, né, enfim, ele vai lá e ele transforma o cristianismo na religião oficial do império. Então, que é o Édito de Tessalônica, ele vai lá e nomeia-se o chefe da região, da religião organizada, do cristianismo. Ele divide o Império Romano. Ai, gente, que loucura! Quem dividiu foi. É, Constantino, ele cria a cidade de Constantinopla, mas quem divide o império é Teodósio, tá? Importante. Mas enfim, isso não é tão importante, mas etc. É, a gente também pode chamar o Império o Império Oriental, né, de Império Bizantino, etc. E a gente chega ali no na outra pedra no sapato, né, que não era nem pedra no sapato mais, cara, já era um cachorro morto com todo mundo chutando. E era ali o cristianismo acabando com a estabilidade do Baixo Império, do Império Romano em geral. E as invasões bárbaras, né? Bárbaro eram os povos que não falavam a língua, que não falavam latim, tá? Não necessariamente eles eram povos bárbaros, né? Que a gente pensa em povos bárbaros, imediatamente a nossa mente vai para aquele estereótipo dos bárbaros, né? Homens brutais, etc. Mas não necessariamente, tá? Eles eram principalmente só povos que não falavam latim, e os romanos tinham esse costume de dizer que eles eram povos bárbaros. As invasões bárbaras, elas começam no governo de Teodósio, né? E esse problema, ele agrava uma situação já que era muito crítica em Roma, né? O aumento dessa penetração dos povos bárbaros, é, a maioria composta, né, por grupos nômades de vida pastoral, né, agrupados em federações guerreiras, etc. A maioria deles, né, se destacavam ali de grandes grupos como os visigodos, ostrogodos, alamanos, vândalos, francos, érulos, anglos e saxões. Então, eram uma galera, assim, de vários lugares diferentes, de pequenas regiões, né? A maioria deles, né, de ideia mais pastoral, de uma coisa mais de grupos menores. Mas ao longo do século, essa proporção do Império Ocidental ela vai se esfacelando por conta desses constantes invasores. Obrigada, Pedro. Um beijo, adorei que você veio. Valeu, valeu. Beijo.
Então, ao longo do século, né, ao longo do século V ali mais ou menos, o Império Ocidental começa a se esfacelar. Né? Ele não sustenta os territórios que tinham pertencido a Roma, né? Começam a construir começam a construir os reinos bárbaros da Idade Média. Acontece uma invasão de hunos, acontecem invasões de tribos germânicas. Lembra dos hunos, aquele lá da Mongólia, né, que foi dor de cabeça para a China também, mas eles eram muitos, né, os hunos eram grupos muito grandes, eles vêm até a Europa e eles invadem ali os territórios do Império Romano do Ocidente. Então, o que acontece nesse momento é que ao longo desse Império Romano, com desse baixo império, né, com uma economia enfraquecida, revoltas constantes enfraquecendo a política, crises políticas, crise do escravismo, né, expansão acelerada do cristianismo. Então, o Império não tinha condições de se defender dos ataques externos, do que acontecia do lado de fora, né, de fora para dentro. Então, tudo isso foi levando ao fim do Império Romano. Show, gente, ele foi caindo, ele foi se esfacelando mesmo, é, ele foi se destruindo. Show, gente. Alguma pergunta até aqui? Show. Então vamos falar um pouco da cultura romana, né? A gente sabe que era os romanos, eles eram principalmente, né, de religiões politeístas, muito inspiradas na religião, né, da mitologia grega. Então, a gente tem até tem lugares que tem tabelinhas, né, de comparação com as divindades gregas e as divindades romanas, mas eles eram basicamente as mesmas divindades, né? Então, Zeus constantemente é representado como Júpiter, né? Hera, esposa de Zeus, constantemente representada como Juno, Afrodite, Vênus, Poseidon como Netuno, né? Então, eles têm aí essa herança grega que também vem com essa visão humanista do mundo, né? Que era uma coisa muito grega, né? Centrado ali nos homens, centrado ali nas emoções humanas, que também é muito reflexo da mitologia e da religião politeísta. Pinturas, esculturas, né? Isso tinha tudo uma influência muito etrusca, itálica, helênica. Lembra que eu falei da cultura helênica, que vem no final da civilização grega, surge a civilização helênica nas mãos de Alexandre o Grande, e a civilização helênica é muito importante para a cultura romana, tá? Muita coisa é absorvida por ali. O Coliseu e outros anfiteatros são criados nesse momento, né? Arenas ovais ou circulares, né? Rodeadas de degraus a céu aberto para que a população pudesse assistir encenações teatrais, festivais públicos, espetáculos de gladiadores, né? Todas essas coisas. As termas romanas. Deixa eu falar do direito romano antes. O direito romano, né, ele é dividido entre direito civil, direito natural e direito das gentes, né, do povo. Né, e até hoje o direito romano ele é muito importante para a nossa ideia, né, de sistema jurídico no mundo inteiro. Né? O direito romano ainda representa uma grande importância. As termas romanas eram casas de banho. Apenas para os homens, claro. Ah, tá, direito romano. Direito romano, sim, sim, claro, né? Os cidadãos romanos que eram sempre ainda, né, homens. As termas romanas eram casas de banho muito populares na Roma Antiga, né? Eram casas de banho, mas também eram lugares de socialização, eram lugares políticos, né? Muito, né, relacionados ali à política, desenvolvimento da política. Então, era um momento de como é que chama isso, gente? De lazer. Era um momento de lazer muito centrado ali nas termas. As termas eram casas de banho mesmo, tá? Eram lugares onde várias pessoas iam tomar banho. E sobre a sexualidade romana, né? Sexualidade na Roma Antiga, é muito complicado, porque, primeiro que a ideia, né, de sexualidade ainda era muito diferente do que a gente tem como hoje, né? Então, principalmente, a única coisa que era o principal quando se falava de sexualidade era a superioridade do homem como um ser muito sexual, mas não de forma, sim,
mas não de forma vulgar, né? As mulheres sempre foram tidas como é, contidas, né? Com uma certa conservação, uma ideia um pouco mais tradicional, que a gente já sabe exatamente qual é. Mas os homens, por outro lado, existia uma certa liberdade no quesito da sexualidade, né? Do sexo em si, né? Então não era considerado homossexualidade práticas sexuais entre homens mais velhos com homens mais novos, por exemplo, né? Era compreendido como uma prática de mentoria, né? De você aprender com as pessoas mais velhas. Exatamente, era uma coisa muito esquisita. Mas eles não diziam nem, não chamavam nem de pedofilia, né? Era chamada mais de pederastia, né? Que eram homens jovens se relacionando com homens mais velhos, para aprender, para chegar nesse nível, né? E era uma coisa ainda muito relacionada à penetração, né? Que o homem que era homem somente penetrava e não era penetrado, uma coisa assim. Mas que isso ainda era muito flexível, né? Mas ainda existiam normas sociais, onde publicamente você não poderia fazer muitas coisas, mas no off muita coisa era aceitada. Nero, inclusive, a gente estava falando de Nero, né? Nero tem uma frase que é conhecida como Nero, que era, né, ainda falando sobre essa coisa da penetração, né? Que era uma coisa assim, né? Que os homens não eram penetrados, mas Nero, por outro lado, ele era conhecido como esposa de todos os homens e marido de todas as mulheres. Então, compreendemos que talvez alguns homens, né? Mas enfim. Então, Nero tinha aí essa fama de flex? Não sei se eu posso falar isso. Enfim. E de todos, caramba, exatamente, de todos os homens. Mas é isso, gente. Então a sexualidade na Roma Antiga ela era muito mais flexível do que a gente tem como hoje, né? Mais por um quesito da valorização do homem, né? Da masculinidade. Era visto, né? De forma masculina. Esse é o primeiro flex do mundo, exatamente, né? Era assim. Então, a masculinidade tinha um papel muito importante na sociedade romana. Não a masculinidade como a gente conhece hoje, né? Que é uma coisa de muitas mulheres, muito sexuais, mas a masculinidade entre si, né? Era uma forma de valorização da própria masculinidade. Beleza? Eu separei uma última coisa, que é mais uma curiosidade. Mas é porque eu adoro essa. Eu adoro muito esse esse tópico de Roma Antiga. Tem um filme que eu amo, gente, porque eu amo esse filme. É uma bobeira, é um filme de romance chamado Pompeia. E eu amo, gente. Esse Pompeia conta a história da cidade, né, do Império Romano, que foi vítima, né, da erupção do vulcão Vesúvio no ano de 79 depois de Cristo, ainda, tá? No governo Nero. Tudo acontece no governo Nero, cara. Puta que pariu. Então, ainda no governo Nero ali, no século I depois de Cristo, hoje em dia ainda está muito conservado, né? É um sítio arqueológico imenso, né? É patrimônio mundial da Unesco. E essas importantes, né? O que acontece? O que aconteceu em Pompeia? Todo mundo conhece a história de Pompeia? Line conhece, né? Mas e vocês, Lindinha, do Contra, Vic, Nana, conhecem a história de Pompeia? Tem várias estátuas famosas de Pompeia. Mas tem muita gente que virou estátua, exatamente. Então, Nana, o que acontece? Pompeia era uma cidade que tinha um vulcão muito grande, né? Esse Vesúvio, que ficava ali. E no ano 79 depois de Cristo, o Vesúvio entra em erupção. Mas era uma cidade que estava passando por várias questões políticas, várias questões sociais. E não é possível, pela rapidez que o vulcão foi, né?
Pela rapidez, né, ninguém foi percebendo as mudanças climáticas e acontece que muita pouca gente consegue escapar de Pompeia. Só que o que acontece? Quando o vulcão entra em erupção, né, a maioria das pessoas dizem que morreram por conta do calor instantâneo, né, que chegou ali a 250 graus Celsius. Então, você imagina, isso é, assim, uma tarde no Rio de Janeiro, sabe? Então, é um calor muito intenso, muita gente morre instantaneamente, mas o que acontece é que depois da erupção surge ali uma chuva de fuligem, né? Uma chuva ali de fuligem que se segue com a lava, que vai atacando tudo. Então é uma coisa assim que vai preservando o que está embaixo, né? Então é um movimento interessante, porque tudo que aconteceu em Pompeia ficou petrificado embaixo da lava, né? Embaixo ali das rochas que se formaram ficou petrificado ali. A música Pompeii. Sim, sim. Então tudo ficou petrificado ali, exatamente como estava. Então, ali, quando a gente encontra, né? Quando os. O que chama isso, gente? Os arqueólogos encontram, né, esse sítio, eles ficam muito impressionados, porque é uma. Sim, sim, do contra. Esse é famoso. Tem um que é mais bonito, né? Uma coisa bonita que é encontrada, que é um casal se abraçando, né? E é muito, muito triste, né? Que eles morrem abraçados ali. Eu tinha pensado nessa linda imagem, mas o do Conta tinha pensado nessa outra. É, então, exatamente, exatamente. E aí, essas escavações, elas vão encontrando diversos aspectos muito importantes do cotidiano romano, tá? Que vão ser muito importantes para a gente analisar, né, cotidianamente, como é que funcionava. Era uma cidade próxima ali, né, ficava perto de Nápoles, ali na Itália. E é isso, assim, é muito impressionante. Muitas coisas foram encontradas no estado intacto, né? Tava debaixo de muitas camadas, então eles foram achando ali e estudando, e é muito bonito. Se vocês quiserem, eu recomendo o filme Pompeia, com o Kit Harington, que faz Game of Thrones. Mas é um filme balela, né? Tudo mentira ali o que eles falam, mas principalmente porque é um romance. Mas enfim, o que que vocês acharam do Império Romano? Uma doideira, exatamente. Bem cheio de coisa, bem cheio de movimentos, né? Várias mudanças muito doidas chegando. Idade Média começa ano que vem. Viveram muitas coisas, exatamente. Então vamos passar para os exercícios? Eu separei 3 ou 4 hoje, né? Vamos dar uma olhada nesses. O que que vocês acham? Daí 5 minutinhos? Que loucura, né? A gente falando de ascensão do cristianismo na Sexta-feira Santa. Vamos ver então, gente. Vamos ver aqui os resultados.
Letra E, galera, vocês arrasam, né, é a diversidade, do território conquistado, né, então era um território muito amplo, um território muito, né, hã, um território muito amplo, um território com muitas, né, são animais muito diferentes, então pegava ali África, né, com os leões e etcétera. Vamos para o próximo. Vou ler para vocês, gente. Então, vamos lá. Pode deixar, Aline, vou ler. Enfraquecida pelas lutas internas e pelas consequências do expansionismo, a República cedeu lugar ao Império na Roma Antiga. Em relação à ordem imperial, afirma-se que a concentração dos poderes de Otávio, nos primeiros momentos do Império, respondia pelas necessidades da nobreza senatorial em dispor um governo capaz de sufocar a anarquia e as rebeliões dos escravos. B. A organização do Império contou com expressiva participação popular, haja vista a importância do Partido Democrático, importância que o Partido Democrático ocupou na queda do regime republicano. O Império nasceu no interior da grave crise econômica que caracterizou os últimos tempos da República, crise provocada pelas derrotas de Roma nas guerras pela conquista da Itália. A criação do Império, obra elaborada pelo primeiro triunvirato, representou o produto da vontade dos generais no sentido de criar um governo capaz de controlar a crise social no final da República. Com base no Império, não, as bases do Império foram, politicamente falando, sustentadas pelo poder dos camponeses romanos, principais interessados na existência de uma ordem que lhes assegurasse o domínio da terra. O que vocês acham? Vamos ver então, ó, vou mostrar para vocês. A resposta, galera, é letra A. A ordem imperial, ela é a concentração dos poderes de Otávio nos primeiros momentos do Império, né, que respondia pelas necessidades da nobreza senatorial em dispor um governo capaz de sufocar a anarquia, pelas necessidades dos rebeliões, pela, né, anarquia e rebeliões de escravos. Por que que não é a letra D? Né, que vocês votaram também na letra D, vamos falar da letra D. A letra D fala assim: a criação do império, obra elaborada pelo primeiro triunvirato, foi pelo segundo, gente, representou um produto da vontade dos generais no sentido de criar um governo capaz de controlar a crise social. Então era uma technicality, assim, é porque não foi o primeiro triunvirato, foi o segundo. Foram eles que elaboraram, mas no segundo triunvirato, né? Porque o Otávio é... Enganei. Otávio que planeja, né, o império. Mas o primeiro triunvirato é aquele lá de Júlio César, etc. Terceira exercício, gente, eu fiz uma coisa meio diferente. Eu peguei uma pergunta discursiva para a gente conversar um pouco sobre ela. Então, após a tomada e saque de Roma pelos visigodos em 410, pagãos e cristãos interrogaram-se sobre as causas do acontecimento. Para os pagãos, a resposta era clara. Foram os maus princípios cristãos, o abandono da religião de Roma, que provocaram o desastre e o declínio que lhes seguiram. Do lado cristão, a queda de Roma era explicada pela comparação entre bárbaros virtuosos e os romanos decadentes, dissolutos, preguiçosos, sendo a luxúria a origem de todos os seus pecados. Então, vamos pensar assim, né? Vamos tentar identificar. A letra A é bem tranquila. Vamos tentar identificar no texto quais são as duas visões opostas, né, sobre a queda de Roma. A gente fala sobre duas visões, né? A proposta dos pagãos e a proposta dos cristãos.
Exatamente, exatamente, lindinha, exatamente, do contra. Então, deixa eu marcar aqui de cor diferente. A gente pode dizer que para os pagãos, né, os maus princípios cristãos, abandono da religião de Roma, né, e que isso que causa o declínio. Mas para os cristãos, eles culpam bastante, né, do lado cristão. Ai, nossa, eu tô marcando tudo. Fala caralho. É principalmente ali a o afastamento das práticas religiosas corretas, né? Então, bárbaros virtuosos, os romanos decadentes, né? Então, eles eram preguiçosos, origem de pecados, etc. Toda essa coisa bem, como a gente já conhece. Na letra B, a pergunta é: entre o surgimento do cristianismo e a queda de Roma, que mudanças ocorreram na relação do império com a religião cristã? O que vai acontecendo? Vocês lembram do que a gente fala, né, sobre perseguição, sobre o que vai acontecendo no império? Isso, sim. Você disse que eu não entendo. Isso, exatamente. Também, né, também. Então a gente tem aí um processo que começa ali, né, com um cristianismo muito reprimido, muito marginalizado, fortemente ali, violentamente reprimido. A partir do momento ele passa a ser tolerado e protegido, né, Constantino vai lá e fala: "Ah, gente, pode ser cristão sim". Até a gente chegar em Teodósio que fala: "Não, na verdade não pode só gostar não, é oficial e é a religião oficial do império". Então essas são as mudanças, né. Essa popularidade, Nana, que você menciona, do aumento da popularidade do cristianismo, é o que faz com que seja necessário. A pressão do cristianismo em cima do império não permite que ele fique o tempo todo sendo reprimido, né? Em alguma hora alguém ia ter que ceder. A última é uma pergunta mais ampla, né? Vamos falar sobre quatro. Pode falar, cada um fala um, não precisa falar todos, né? Elementos da antiguidade greco-romana que são presentes hoje, tá? No mundo ocidental. Qualquer elemento, qualquer coisa que a gente viu em Grécia e Roma, mas que a gente vê hoje também. Que coisas políticas, sim. Que coisas políticas do contra? Quais coisas exatamente? A presença da plebe no governo, sim, sim. Arte, sim, sim, claro. Senado, sim, sim. Cristianismo, né, que surge nesse momento, surge bem de Roma, né? Vai surgindo ali na Palestina, que segue ali para essa área e vai. Os deuses, eu não sei, porque depois de Roma a parada do politeísmo dá uma caída, né? Fica um pouco fora de moda, a galera não curte mais tanto. Flopou, flopou. A arquitetura, a gente tem muitas arquiteturas que são retomadas no período, né, que foi chamado de Renascimento, né? Que é um período que a gente retoma ao clássico, né? Mas é isso, vocês falaram basicamente isso, mas assim, o que eu gosto, o que eu vou só, né, pincelar ali coisas importantes é que a gente tem a ideia de democracia grega, tá? Conceito de cidadania, ideia romana de república, né? Um estado de domínio público, né? Racionalidade grega, né? Então a gente pensa que a gente afasta
as leis humanas, as leis do mundo, as leis políticas, etc., das leis da religião, né? Isso vira uma coisa separada, né? A gente divide isso. E o mais importante, né, pra gente, que deriva do latim 100%, é a língua latina, né, que manteve aí e foi base de diversas outras línguas. A gente tem aí português, espanhol, né, línguas latinas. Exatamente, exatamente. É isso, gente. Vou encerrar por aqui por hoje. Semana que vem a gente retoma falando de Baixa Idade Média. Tá bom? Baixa ou alta? Não sei. Esqueci agora. Acho que é alta. Vamos ver. Acho que é alta, né? Que baixa quando acaba. É alta, é alta. É isso, gente. Um beijo e vou postar lá o material pra vocês e vejo vocês na semana que vem. Beijo. Obrigada.